Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do seu podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos todas as semanas, nas segundas-feiras, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual em São Paulo e região. E claro, no seu player de podcast favorito, seja no Spotify, iTunes, Google Podcast, Cashbox, Deezer e também no YouTube. Bem-vindo, uma boa, chega junto, vamos começar o nosso programa. Fala, André, querido. Olá a todos os nossos ouvintes bonitos, maravilhosos. Mais uma semana que estamos aí fazendo o programa na quarentena. Temos comentários hoje, André? Temos. O Arthur Rota, ele comenta aqui: é possível parar de apelidar de Just em inglês o programa? Tô muito Faria Limer. Abrasileirem-se esse apelido aí. Justino é bem mais legal, por exemplo. KKKKK. Isso aí, Arthur. Vai lá, uma boa. Meu, você sabe que a reclamação do Arthur é uma reclamação que a minha mãe fez justo essa semana, juro pra você, que ela falou que ela achava muito americanizado. Ela falou, por que vocês ficam chamando de Just? Eu falei, mãe, é o apelido. Ela vai ouvir, ela vai achar graça. Mas eu não sei, eu acho que a gente pegou o costume, não sei nem de onde veio, né? Mas... Nossa, uma boa. Em maio agora, a gente faz 6 anos de Justificando. E faz 6 anos que a gente fala Just. Como é que faz pra parar agora? Agora é difícil. Dê aí sugestões se vocês tiverem outros apelidos fofos aí pro Justificando. Quem sabe a gente acata. Mas é muito engraçado, Mabô, porque eu percebo nitidamente quem só lê os artigos do Justificando e quem escuta a gente, seja nos nossos programas aí audiovisuais no YouTube, no nosso podcast, porque tem gente que fala Just e tem gente que fala Just, tem gente que fica meio desconcertado na hora de falar. Esse é até um bom jeito de saber quem escuta o nosso podcast. Do filtro, né? É lógico. É isso aí, gente. E aí, vamos lá, vamos apresentar a mesa? Vamos, a mesa de hoje eu acho muito especial, tô muito feliz com ela. Hoje a gente vai receber Jussara Basso, que é uma das coordenadoras estaduais do MTST em São Paulo. Como ela mesma diz em sua autobiografia nos canais do MTST, é uma mulher preta da periferia, filha de uma doméstica e de um pedreiro, cursou só o 2º grau do ensino médio, começou a trabalhar com 14 anos para ajudar a sustentar a casa. Jussara, seja muito bem-vinda. Queria aproveitar essa pequena introdução para já te perguntar como que você começou a sua luta no MTST. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Agradeço o espaço. Eu iniciei, como todos os companheiros e companheiras, fui para uma ocupação também para fazer minha luta por moradia e me identifiquei com a proposta de luta do MTST de empoderamento, de fortalecimento das pessoas a partir do seu ambiente de moradia, a partir da busca pela moradia, um direito sagrado de cada um, de cada uma. Quantos anos você já está na militância? Eu tenho 8 anos de MTST, eu comecei em 2012 em uma ocupação chamada Novo Pinheirinho de Embu das Artes, fui para lá também em busca da minha moradia e a partir disso passei a fazer parte da coordenação do MTST e hoje eu ajudo na construção e consolidação dessa luta tão legítima e tão importante. Muito massa, Jussara. Depois, acho que no segundo bloco você vai poder contar um pouquinho como a militância de vocês tem atuado aí durante a pandemia, mas assim, muita admiração e respeito pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Vamos receber também conosco hoje, aqui à distância, né, nessa pandemia, vamos falar com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, em São Paulo. Ele é um dos militantes pelos direitos humanos mais aguerridos que eu pessoalmente já conheci. Já tive presente com ele em várias situações nos períodos das manifestações de 2013 e 2014. Sei que o padre nunca fugiu de uma boa luta. Uma grande admiração pelo seu trabalho, viu, padre? Sempre do lado dos vulneráveis, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e já mando um abraço a todos que nos ouvem e a vocês que estão, nesse momento, participando juntos. Bom, mesa posta, acho que a gente já pode começar o podcast, certo? Roda a vinheta.
O movimento dos trabalhadores sem teto tem se mobilizado para ajudar as famílias mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, distribuindo cestas básicas, medicamentos, kits de higiene e álcool em gel nas periferias de 11 estados brasileiros. Presente em grande parte do território nacional, o MTST luta por bandeiras que vão muito além da moradia digna, encampando pautas que visam fortalecer o poder popular. E por fazer parte da realidade das pessoas mais carentes, o movimento consegue reconhecer suas demandas e chegar às periferias de São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul, Goiás, Roraima e Sergipe. O Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, por meio do seu trabalho, também ajuda a intermediar a doação para pessoas em situação de rua de São Paulo. Essa é uma das muitas pastorais sociais da Igreja Católica mantidas pela Arquidiocese Metropolitana de São Paulo. A pastoral atua na defesa dos direitos do povo de rua, não apenas em sua organização, mas também em ações diretas junto aos órgãos públicos. Eu já queria aproveitar essa introdução e gostaria de conversar sobre o trabalho do MTST e da Pastoral do Povo de Rua. Vamos começar com o Padre Júlio, então. Padre, sim. Qual que é o trabalho da Pastoral do Povo de Rua? O trabalho que vocês se propuseram a fazer desde o começo e como que está esse trabalho hoje? Então, André, nós não chamamos o que fazemos de trabalho. O que nós propomos e é fundamental para nós é a convivência, é conviver com a população de rua. E nessa convivência com a população de rua, temos duas vertentes mais fortes. A primeira que é a convivência com a partilha, com a solidariedade, com a partilha de vida e buscar compreender. É um processo pedagógico onde nós ensinamos e aprendemos. Onde mais aprendemos, às vezes, do que ensinamos, conviver com, não fazer por eles, mas fazer com eles. E construir com eles respostas para os seus desafios. Aí vem essa segunda vertente, que é justamente estar convivendo e apresentando ao Estado, nos vários níveis, as exigências e nessa luta a gente vai buscando marcos legais, vai buscando respostas que sejam mais importantes na dignidade das pessoas. Uma das grandes lutas, e aí estamos juntos nessa luta com o MTST, é a luta por moradia. Não tem outra alternativa a não ser a população de rua ter onde morar, seja através da locação social, seja através de programas habitacionais. Só que muitas vezes essas lutas exigem um nível de organização ou de participação em determinadas organizações que nem sempre a população de rua consegue, por uma série de questões de uma população que é bastante heterogênea e que tem vários problemas. E buscarmos agora, estamos buscando muito isso junto à Prefeitura de São Paulo, e isso em vários lugares do Brasil se repetiu, que a população de rua seja acolhida na rede hoteleira, que é uma estrutura que já existe, que já está pronta, que muitas vezes fica ociosa. Há uma discriminação e um preconceito muito grande e reação de vários grupos contra essa proposta. Temos também lutado muito para que os moradores de rua tenham acesso imediato ao auxílio emergencial, que muitas vezes é tão burocratizado e tão institucional que impede que a população mais pobre tenha acesso a esse chamado benefício que deveria de estar dentro de uma redistribuição de renda. Então, as lutas da pastoral de rua são lutas que irmanam com vários grupos, como a questão do trabalho, da terra e do teto. E não prescindindo nunca de conviver com os irmãos de rua e com eles estar presente nessa luta. Legal, Padre. E queria escutar um pouco da Jussara, então. Como é que é o trabalho do MTST? Se dá para dizer que é um trabalho também? Então, a nossa luta ela se inicia a partir de um questionamento do formato de cidade que temos. Questionamento da especulação imobiliária e uma necessidade que também é um direito constitucional de ter moradia, né? A gente questiona a terra ociosa e a necessidade que o povo tem de morar com dignidade e tendo em vista todos os direitos que até aqui são negados.
né? A nossa luta, ela se dá a partir da ocupação de terras ociosas, indicando áreas ociosas e o déficit habitacional das regiões onde atuamos. Neste momento de pandemia, esse questionamento, diga-se de passagem, tem sido muito mais acolhido por pessoas que até então não entendiam a necessidade de ocupar, de lutar por moradia, já que ter uma casa é o principal neste momento onde se diz fique em casa em isolamento. Como é que você fica em casa se não tiver uma, né? Então, o MTST, fazendo coro também com a fala do Padre Júlio, trouxe inclusive uma representação junto ao Padre Júlio Lancelotti e outras lideranças pedindo, reivindicando que o município de São Paulo atendesse a população em situação de rua na rede hoteleira, com aluguel, com alocação social de quartos que pudessem possibilitar essas pessoas saírem da situação de rua. Para além disso, uma luta muito importante que está sendo travada no sentido de que a população da periferia ficar em casa neste momento, no momento de pandemia, a gente também tem que entender qual é a lógica de moradia que o povo está submetido, né? Você tem uma família extremamente numérica, morando em um quarto, 2 cômodos, e você não ter locais sem ventilação, extremamente insalubres, à beira de um córrego. Então é um momento realmente de questionar uma desigualdade que até em poucos traziam para esclarecer, e agora eu acho que a gente descortinou para que todo mundo entenda que existe uma desigualdade crescente no nosso país que a gente precisa combater. A gente está vivendo um momento muito triste da nossa história e é um momento que justamente aponta para essas desigualdades, para essas opressões, para a falta de direitos. Jussara e Padre Júlio, eu queria entender qual o momento que vocês acolhem essas pessoas, seja na pastoral ou lá na luta do MTST, ao mesmo público, são públicos distintos? Quem são esses vulneráveis? Quem são esses assistidos? Então, a população vulnerada, ela é uma população heterogênea. Então, na rua estão hoje muitos jovens, como também há um grupo grande de pessoas idosas. Aumenta o grupo de mulheres com crianças, há casais, aumenta o número de crianças que estão acompanhando essas famílias, há imigrantes, há muitos latino-americanos que estão também pelas ruas da cidade. Então, essa população nem sempre ela tem uma origem numa comunidade que acaba, ou numa região, num território que acaba se organizando. Agora, a população de rua tem feito, semelhante ao que faz o MTST, muitas ocupações. Hoje nós temos muitas ocupações e essas ocupações vão aumentar, ocupações de imóveis. E uma das coisas que foi dito, a especulação imobiliária está na raiz de tudo isso. A forma como a cidade se organiza, como já foi colocado pela Jussara, que é fundamental nessa estrutura injusta, iníqua e desumana que atinge tanto a população de rua como o povo que está sem teto, sem lugar para morar. E nós temos usado muito uma expressão que coloca: São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Então isso é uma coisa que está presente na nossa cidade. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Então, já o que nós temos de casa sem gente daria resposta para muitas pessoas que estão procurando uma moradia, porque muitas vezes querem colocar essa população num lugar tão longe onde não tem infraestrutura urbana, onde não tem infraestrutura de saúde, de educação, de água, de esgoto. Então, a especulação imobiliária, ela é a raiz dentro desse sistema neoliberal capitalista que nós vivemos, ela está na raiz dessa desigualdade tão gritante. E é o que o povo da rua pergunta: como é que ele vai ficar em casa? Onde é a casa dele? A calçada? Então isso é fundamental para nós entendermos como a população de rua aumenta. Em São Paulo aumentou mais de 50%.
o número de moradores de rua a partir do penúltimo censo para o último censo que a prefeitura encomendou, e mesmo assim o número está abaixo da realidade. O número de 25 mil é um retrato de um momento e do que eles foram capazes de fazer. Nós sabemos que esse número é de 30 mil para frente. Jussara, e como que é o acolhimento do MTST? Em que momento vocês acabam encontrando essas pessoas e como que vocês se organizam? Bom, primeiro que o sem-teto, né, no sentido um pouco mais amplo da palavra, são as pessoas que coabitam, são as famílias que acabam tendo mais de 80% da sua renda familiar destinadas ao pagamento de aluguel, são as famílias que moram em locais extremamente insalubres, que são áreas muitas vezes que pertencem ao município ou ao governo do estado e que não têm a posse dessa terra, né? E são os companheiros e companheiras que hoje se encontram em situação de rua. O acolhimento se dá a partir do momento que uma ocupação ocorre e que essas famílias vão para dentro de uma ocupação buscar uma alternativa de conquista da sua moradia, né? Diferente um pouco daquilo que ocorre com a ocupação de um imóvel já construído, quando você ocupa uma área ociosa, você está reivindicando que essa área seja destinada posteriormente a moradias populares e que o Estado assuma a construção através de recursos públicos dessas moradias, né? Então, assim, o acolhimento se dá a partir daí e a gente se organiza territorialmente, né, nas diversas regiões de São Paulo e em todos os estados onde nós estamos, hoje 13 estados, no sentido de que a gente possa reivindicar políticas habitacionais que realmente atendam ao déficit que é crescente, né? A população hoje, que o padre Júlio Lancelotti coloca que no último período entrou em situação de rua, foi a população que ficou desempregada com o retrocesso que tivemos a partir do pós-golpe, a partir da eleição do atual presidente, e que hoje já não consegue mais pagar aluguel, que hoje já não consegue mais se manter e chega à situação de rua quando chega realmente ao extremo da vulnerabilidade social. Pelo que eu tô escutando assim de vocês, acho que muito da atuação vem de uma pressão em cima do poder público. E agora, puxando um pouquinho para a pandemia, eu queria perguntar como é que vocês estão vendo a atuação do poder público nesse momento de maior vulnerabilidade, né, durante a pandemia. Eu achei interessante uma publicação interessante, né, cínica, uma publicação no Diário Oficial do Estado, da Secretaria de Ação Social, que coloca de que a Rede Bom Prato não vai cobrar nada dos moradores de rua que forem cadastrados pela Prefeitura Municipal, que eles não estão albergados e que eles não têm como se alimentar. Imagine se a Prefeitura vai conseguir e se essas pessoas nessas condições vão conseguir ir numa fila num centro pop que dá 15 senhas ou 20 senhas por dia para cadastrar que ela é moradora de rua, que ela não está albergada e que ela não tem como se alimentar. Quer dizer, é uma coisa cínica fazer uma proposta como essa. E ainda faculta aos municípios que têm o programa do Bom Prato se vão aderir ou não a essa proposta. E o outro edital da Prefeitura, que fez um edital para 500 vagas na rede hoteleira para pessoas com mais de 60 anos. Está certo que priorize os idosos, mas 500 vagas? E as mulheres com crianças? Como é que vão ficar? E não tem uma resposta clara da alocação social, que poderia ser uma resposta emergencial para esse momento. Então, as ações, elas são tímidas, elas são institucionais, extremamente burocratizadas. Isso significa o povo mais pobre, mais simples, com mais dificuldade, não vai ter acesso. É como o auxílio emergencial, que a pessoa precisa ter CPF,
ativo e regularizado e precisa ter um smartphone para receber por SMS o código da Caixa Econômica Federal. Exato. E padre, está chegando na população de alguma forma ou não? Ou virou lenda, auxílio? Alguns têm conseguido, nós temos tido uma dificuldade imensa com algumas advogadas voluntárias que têm feito esse cadastramento. Nós tivemos que fazer ações muito fortes junto à Secretaria de Segurança Pública para agilizar o RG, para conseguir os boletins de ocorrência, para pedir certidão de nascimento de outros estados, para regularizar a situação de CPF. Então, de repente, tem que se fazer uma movimentação imensa para se conseguir todos esses adereços burocráticos e legais para que as pessoas provem que existam e que necessitam. Como é que uma pessoa que está na rua, que não está albergada, ainda usa esse termo, que não está em nenhum centro de acolhida, a prefeitura vai ter que fazer um cartão para ela que ele é um morador de rua não albergado e que não tem acesso à alimentação, para apresentar no Bom Prato. É uma burocratização imensa, terrível, é de um cinismo atroz. Jussara, qual que é a sua percepção sobre esse auxílio institucional? Bom, gente, eu acho que acaba que todas essas alternativas emergenciais que estão sendo criadas, elas esbarram num cenário de desigualdade plena, né? E elas sistematizam uma população como se toda a população brasileira vivesse nas mesmas condições e que todos tivessem acesso à internet, como se todo mundo tivesse acesso ao sistema informatizado. Isso não existe. A gente percebe que, assim, as famílias da periferia, grande parte delas com quem a gente tem conversado ainda não conseguiram acessar sequer para fazer o cadastro, e muitas ainda não foram aprovadas no cadastro da renda emergencial. E quando você pega no âmbito estadual, as alternativas que foram criadas até agora se esbarram na forma que as pessoas vivem sem a condição mínima de isolamento social. E foi liberado um auxílio de R$ 55 do auxílio merenda, que a gente fica se questionando o que uma família com 3, 4 filhos faz com este valor. Não dá nem mesmo para um dia de alimentação. Outras alternativas que, enfim, na verdade, existe toda uma forma de fazer politicagem no período de pandemia que, na verdade, não atende à necessidade da população, né? É só uma vitrine para que governador e prefeito possam, de fato, estarem construindo uma imagem política para o próximo período eleitoral. A gente fica muito preocupado porque as famílias estão em extrema vulnerabilidade, perdendo o seu trabalho, o aumento da violência contra a mulher, que até aqui não houve nenhuma iniciativa do governo no sentido de acolher as mulheres vítimas de violência e resguardar vidas, e a gente tem visto pessoas ou que estão indo para dentro dos hospitais sendo entubadas e não saem mais de lá, vítimas do Covid ou vítimas da violência doméstica, ou ainda, né, a gente sabe que a letalidade da polícia militar nas periferias, ela não diminuiu, no final ela só está aumentando. Então, quer dizer, é uma necropolítica que está causando genocídio de toda a periferia, de toda a população em situação de vulnerabilidade, e a gente não encontra nenhuma resposta efetiva dos governos contra isso. E pelo que vocês estão falando, parece que aumentou, que alterou a dinâmica da função de vocês. O padre estava falando que agora está tendo que se preocupar com o cadastramento de pessoas. Para vocês do MTST, o que mudou na estrutura do trabalho de vocês? Mudou muita coisa, mudou olhar mais adiante as necessidades imediatas das famílias, né? Hoje a gente tem se preocupado muito mais do que em relação à política habitacional, mas agora a nossa preocupação imediata é de garantir que cada uma tenha principalmente com o que se alimentar. A segurança das famílias, a orientação necessária nesse período de Covid para prevenção. O MTST tem feito, desde o início da pandemia, uma campanha nacional de arrecadação, né, de um fundo de solidariedade ao sem-teto,
que já foram distribuídas mais de 142 toneladas de alimentos, mais de 20.500 máscaras. Então, o sentido hoje é resguardar vidas, né? Aquilo que o governo não tem feito, a gente tem tentado de todas as formas garantir a vida da população que está nesse momento ficando desempregada, que está neste momento sem conseguir pagar a sua dispensa mensal, que está nesse momento sem conseguir comprar uma máscara para se proteger contra o Covid, né? Essa é a realidade para dentro da periferia. Não adianta se falar em isolamento social, contra a nossa realidade do lado de cá, ela é muito diferente. Nenhuma política que está sendo adotada até aqui tem sanado o problema de forma nenhuma. A gente tem visto só aumentando o número de famílias em situação de extrema vulnerabilidade. E a nossa preocupação nesse momento é garantir vidas. E, padre, para vocês, o que mudou? Você falou que o cadastramento alterou a vida de vocês. O que mais que alterou? Olha, nós temos que estar muito atentos, como foi dito, a violência da polícia militar aumentou muito. Nós temos encontrado muitos irmãos de rua agredidos, que passam a noite em delegacias. Um chegou ontem lá na comunidade, não conseguindo andar, dizendo que apanhou a noite inteira antes de ser levado para a delegacia. Então, essa violência que está descontrolada e que muitos grupos agora estão fazendo atendimento remoto e nós não conseguimos. E as pessoas não querem ir para a corregedoria de medo porque vão ser retalhadas. Nós temos aumentado a questão da vigilância no sentido de sintomas, no sentido de ver quem está com febre, quem está com algum outro sintoma de gripe ou alguma outra coisa que precise passar imediatamente pela assistência médica. Nós temos diariamente levado máscaras para as pessoas que estão em situação de rua, temos também conseguido em muitos lugares ter lavatório para que eles possam lavar as mãos de maneira adequada, principalmente os catadores, também fazendo a higienização com álcool gel e facilitando o acesso à alimentação. E lutado nessa convivência de partilha para que seus direitos sejam respeitados. Ontem nós tivemos que, por conta da pastoral, colocar num hotel um casal com uma criança de 5 dias, que tinha acabado de sair da maternidade e, para não ficar na madrugada fria na rua, foi levada para um hotel, coisa que o poder público devia de estar fazendo. Eu não gosto nem um pouco dessa palavra poder público, mas, enfim, aqueles que ouvem vão entender a que nós estamos nos referindo. Então, todas essas... Padre? Hein? Por que a crítica com a palavra poder público? Porque parece que esse poder não é público, né? O que ele tem de público? Ele é um exercício de poder. Você veja a questão que está acontecendo agora com os respiradores. Superfaturamento, uma série de coisas. Quem é que faz tudo isso? Quer dizer, é um escárnio em relação ao povo, toda essa questão. Todo exercício do poder é um problema. Sempre é um problema muito sério a questão de poder. Eu até fico admirado quando se luta por um poder chamado poder popular. O poder sempre é problema, viu? O poder sempre é o problema. O exercício do poder e que oprime e acaba descartando dentro desse sistema neoliberal. Dentro do sistema neoliberal, poder é muito complicado para mim. Por isso eu faço essa crítica a esse conceito de poder público. Vocês que estão atuando bem na ponta ali, na linha de frente com as pessoas assim mais vulnerabilizadas nessa situação atual, nesse contexto, eu acho que muita gente ouve a palavra solidariedade, né? No meio desses 2 meses, acho que é uma das palavras que estão ressoando mais. E eu queria saber como é que vocês estão enxergando isso. Vocês acham que há um aumento da solidariedade e de uma certa consciência e uma sensibilidade em relação a essas pessoas? Ou vocês acham que é mais uma demagogia? Bom, eu
tenho visto o crescimento de ações de solidariedade em todas as regiões de São Paulo onde eu tenho estado, e também dos relatos que é trazido de outros estados, né, diversas pessoas, mesmo aquelas que não são organizadas, entendendo que este é um período singular que estamos vivendo, um período muito triste, e a gente tem visto sim ações de solidariedade muito fortes, né, no entendimento de que esse momento é um momento de que cada uma pode fazer um pouco para garantir vidas. Tem ações, por exemplo, que eu vou citar, as mulheres do bairro onde eu moro, que se reuniram e passaram a usar a máquina que tem em casa para confeccionar máscaras e distribuir nos postos de saúde para os funcionários da saúde que estão sem EPIs. Então, claro, existe dentro desse universo de ações de solidariedade alguma demagogia, existem alguns personagens que sempre querem usar, né, de um período muito difícil para uma questão muito individual e muito egocêntrica, mas eu prefiro acreditar que de fato a gente tem conseguido ressignificar valores que tinham sido perdidos ao longo da nossa história, né? O olhar para o outro e sentir em si mesmo a dor do outro, e isso é muito importante. Então, se precisamos tirar uma lição importante e algo que seja gratificante desse período difícil, que seja essa lição, né? Nós precisamos estar mais unidos para a gente poder se fortalecer e passar por essa pandemia e trazer as mudanças necessárias para que a gente possa, enfim, diminuir a desigualdade social que assola o nosso país e que, infelizmente, leva milhares de pessoas à morte. O coronavírus hoje tem sido também uma ferramenta de genocídio da população preta, pobre e periférica. E nós precisamos entender que quando essa pandemia passar, outros mecanismos de genocídio vão ser usados para a destruição e para o assassinato de milhares de jovens, de milhares de trabalhadores. E você, padre, o que você acha? Eu creio, como a Jussara colocou, que há uma solidariedade individual, até de algumas empresas e tudo mais. Mas eu acredito que a gente tem que refletir que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. Não é a religião que te torna solidário, é a dimensão humana, porque existe muita gente com discurso religioso e que é genocida, e que fala de Deus muito para baixo e para cima, e acima de tudo, e é um Deus que não é um Deus de vida, é um Deus de morte. E eu acredito que a solidariedade ela tem que entrar na estrutura da sociedade. Eu acho que seria uma sociedade solidária com taxação das grandes fortunas, com uma nova forma de entender a terra e a questão fundiária na cidade e no campo. A solidariedade tem que ser entrar na estrutura, diminuindo as desigualdades e acabando com os privilégios. Eu até sugiro que todos os ministros, a começar do STF e dos ministros do Poder Executivo, todos abrissem mão durante 3 meses dos seus salários e dos seus privilégios e recebessem os R$600. Então aí eles seriam solidários com a vida do povo. Que os deputados federais, estaduais, que os vereadores abrissem mão das suas verbas de gabinete para que isso fosse para a saúde e que eles recebessem os R$600 que o povo está lutando tanto para receber. Aí acredito que haveria uma solidariedade mesmo. Então acredito que a solidariedade ela tem que entrar na sociedade, e a grande solidariedade é diminuir a desigualdade social. Padre, eu fico com dúvida de quem dentro do poder público é solidário a vocês. Quais são as instituições mais parceiras do povo da rua? Olha, eu acredito que, como foi dito, há muitas pessoas que têm feito enorme esforço, que têm doado, que têm trazido máscaras, em alguns grupos até de pequenos empresários que trazem alimentação, que trazem lanche e tudo. Mas tudo isso é um simbolismo. Tudo isso é um sinal de uma sociedade que deveria de garantir
alimento para todos, casa para todos, moradia para todos, terra para todos, que deveria de ter uma outra forma de organização. Então, é um exercício pessoal, individual ou coletivo de solidariedade importante, mas que não pode ser episódico. Ele deve entrar nas estruturas da maneira da sociedade se organizar. Então, o frio está chegando e todo ano costuma ser um momento assim, muito crítico para as pessoas em situação de rua. E o que a gente pode prever esse ano? O que já estamos fazendo e o que deveríamos fazer? Sara? Bom, eu acho que uma coisa que o Padre Júlio falou que fica muito forte, né? Todos os anos a gente vê as campanhas de agasalho no início do inverno, arrecadando roupas, arrecadando agasalhos para as famílias em situação de rua. E, no entanto, todos os anos esse número de famílias em situação de rua continua crescendo. E a gente percebe o número de famílias que ainda assim moram em áreas que eu vou citar em ocupações. Você fica pensando como é que essas famílias se viram numa noite fria igual a essas últimas que a gente está tendo. Então, de fato, existem ações que são necessárias e que são pontuais, mas existem políticas públicas necessárias de serem formuladas para que a gente possa diminuir o número de sem-tetos. A gente precisa de políticas habitacionais que possam atender essas famílias e que seja crescente, porque o número de famílias em situação de moradia precária também é crescente. Não adianta a gente ficar formulando ações pontuais toda vez que chega o inverno, toda vez que tem uma noite fria. Não adianta só se solidarizar quando a gente recebe a notícia de que mais um morador de rua foi encontrado sem vida por conta do frio. A gente precisa garantir uma mudança estrutural, e essa mudança só acontece com reivindicação, com o povo na rua, com pessoas dispostas a lutar por mudanças, né? A gente não pode mais aceitar migalhas. Essas migalhas, elas resolvem hoje, mas amanhã a gente volta para o mesmo ponto inicial, né? As pessoas precisam de moradia, elas precisam de trabalho, elas precisam de dignidade. E a dignidade só vai ser conquistada com formulações necessárias de políticas públicas, de mudanças na estrutura que a gente vive, né? Não dá para ficar da forma que está. A gente precisa, como o Padre Júlio falou, muito bem dito, de taxação das grandes fortunas. A gente precisa que o povo trabalhador tenha um salário mínimo que seja valorizado. Elas precisam ter condições de garantir a sua sobrevivência, quer dizer, sua vida, porque sobreviver já estão sobrevivendo. A gente não pode mais aceitar essa forma de consolidação de um Estado que marginaliza, que coloca as pessoas numa situação de precariedade, numa situação de subexistência. A gente precisa realmente mudar. E essa mudança precisa chegar em algum momento. Eu acredito, e a gente tem usado uma imagem que eu acredito que mostra bem tudo isso que nós estamos dizendo. As pessoas dizem, nós estamos no mesmo barco. Não é verdade. Nós estamos no mesmo mar, só que uns estão em iate e outros estão a nado. Então, esse é o grande drama que a gente está vivendo. Então, estamos numa tempestade no mesmo mar. Uns nos seus iates e outros nem jangada tem, nem uma canoa furada tem. Então, estão nadando, tentando sobreviver. Então, isso que tem que acabar. Nós temos que não ter medo de lutar, de enfrentar e de saber que esse enfrentamento é conflitivo. É conflitivo. E nós temos que enfrentar o conflito. Por isso, à frente do povo sem medo e sem medo de lutar. Porque nós temos que lutar. E lutar sem medo, sabendo que essa luta traz ferimentos, traz exclusão, traz descarte, mas nós temos que estar preparados para enfrentar essa luta. Não tem uma mágica para estar preparado. A luta, é lutando e caminhando e lutando contra toda injustiça, contra toda opressão, contra toda forma de exclusão, contra toda forma de subserviência, contra toda forma de sermos subjugados. E isso é uma luta das mulheres, é uma luta do povo negro, é uma luta dos indígenas, é uma luta dos ciganos, é uma luta do LGBT, é uma luta dos que estão presos, é uma luta dos que estão acampados, é uma luta dos povos originários, dos povos indígenas,
indígenas, é uma luta dos ribeirinhos, é uma luta do nosso povo, é a luta do povo da rua, é a luta dos que estão descartados. Essa é a luta, e é nessa luta nós temos que estar aliados entre todos aqueles que são jogados fora, que são jogados no lixo e desconsiderados, para lutar, para viver, e se nós não temos outra forma que, nesse momento, é resistir. É a imagem que eu uso. A mesa está posta, a gente vai lá e puxa a toalha e joga tudo no chão. Tá indo para os nossos finalmente já. Boa, acho que última pergunta, né? Eu acho que ouvir vocês dois hoje dá uma dimensão muito importante sobre o papel da militância, porque a gente estava até discutindo isso no nosso grupo do WhatsApp do podcast, porque se você olha o Jornal Nacional, enfim, grandes meios de comunicação, parece que quem correndo atrás de ajudar a população mais vulnerável nesse momento são as grandes empresas, fazendo suas grandes propagandas, enormes publicidades, auxílio ao outro, mas quando a gente vai olhar assim, no vamos ver, na hora do vamos ver, quem é que está na linha de frente? É isso, né? São pessoas como vocês, são organizações como as que vocês fazem parte. Então, acho muito importante a gente divulgar esse tipo de trabalho, e eu queria saber como que pedir para vocês falarem como é que as pessoas podem contribuir com o MTST e a Pastoral do Povo de Rua, né? Como é que um ouvinte que escutou sobre o que vocês estão fazendo pode colaborar de alguma maneira? Bem, a gente tem o Fundo de Solidariedade ao Sem Teto, né? É uma vaquinha online que já está no ar há 2 meses. Ela garantiu que a gente conseguisse atender mais de 13.700 famílias com alimentação e materiais de higiene. Então, quem quiser contribuir, entra na página dos Movimentos Trabalhadores Sem Teto. Lá vai encontrar o link da nossa vaquinha virtual, e qualquer valor é muito bem-vindo, no sentido de que isso vai ser transformado em alimentos, em materiais de higiene, e vai ser transformado em acolhimento, em amor ao próximo. Isso que é o mais importante. Quem puder ajudar a população de rua, acho que todos podem fazer. Não discrimine, não tenha preconceito, não fale contra esses nossos irmãos, não seja intolerante. Essa é uma grande forma que não custa nada e que todos podem fazer. Isso já é uma grande coisa. Apoiem as lutas populares, apoiem os movimentos populares, apoiem o MTST. E também podem acompanhar pelas redes sociais. Eu tenho o Instagram, julio.lancelotti, também temos o Twitter e o Facebook, ali tem contas, ali tem uma forma de poder colaborar. Ou na nossa comunidade, na nossa paróquia, que é a paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Taquari, 1100, na Moca. Mas mais do que só esses gestos, que já são muito importantes, eu acho que é um gesto que todos podemos fazer. Sejamos mobilizados, indignados contra todo tipo de injustiça. A população que está na rua, a população que está nas ocupações, a população que está sem teto, é resultado de toda uma escolha histórica que o nosso país tem feito. Nós precisamos escolher um caminho verdadeiramente de humanização e de libertação dos mais pobres. E isso todos nós podemos estar presentes nessa luta. Lutem, não desanimem. Ai, ótima mensagem, gente. Tá precisando, né, de ouvir essas coisas. Acho que é importante a gente lembrar que tem outras mobilizações acontecendo. Padre Júlio mencionou essa dificuldade, né, muitas vezes para a população de rua, de ter um documento para obter o auxílio emergencial. A Margarete Pedroso, que é colaboradora nossa daqui do podcast, daqui da casa, ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Eles estão fazendo toda uma mobilização, né, para possibilitar a obtenção da certidão de nascimento, um documento para obter o RG e o CPF, enfim, elaborando um modelo que pode ser replicado depois de São Paulo para outros estados. Além disso, também tem as doações que o MST tem feito, né? Eu acho que são muito pouco divulgadas, estão fazendo cesta básica no país inteiro, enfim, acho que iniciativa não falta, né? É só a gente procurar formas de se juntar à luta e de se aliar. E aqui a gente tem exemplo, claro, o MTST, uma campanha muito bem sucedida, a gente até divulgou aqui a campanha. Eu lembro que até pouco tempo atrás eram mais de 600 mil reais arrecadados, ajudado mais de 6 mil famílias também.
68 toneladas de alimentos. Acredito que esse número já tenha subido, né, Jussara? São 142 toneladas de alimentos, 13.700 famílias atendidas em 11 estados do país. 282 litros de álcool em gel, 20.500 máscaras distribuídas gratuitamente. Isso é por eficiência, porque esses dados que eu tenho de 23 de abril de 2020, em um mês, vocês dobraram a ação de vocês. Então, é muita eficiência, gente. Vamos colaborar. Se puder, ajuda. Quem puder, fica em casa também, não é esse o bordão? É isso, gente. Vamos terminando, então, o nosso podcast Justificando. Queria agradecer muito a presença do Padre Júlio Lancelotti, agradecer muito a presença da Jussara Basso. É muito importante vocês aqui, conversando com quem está lá na ponta, trabalhando pelo povo oficial. Então, a gente se vê na próxima semana, né, Babô? Até a semana que vem, cuidem-se, quem puder fique em casa. É isso aí, obrigada aos nossos convidados, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Tá bem. Um abraço a todos, Deus abençoe. Muito obrigada, fé na luta, venceremos tudo isso, com certeza. Próxima semana, gente. Um grande abraço. Valeu!